Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nessa aula de hoje vocês vão aprender sobre teste T-de-Student pareado, tá? Ou também esse teste é conhecido como teste T pareado, beleza? Esse vídeo aqui faz parte de uma série de outros vídeos que a gente preparou aqui, né? Sobre testes de hipótese especificamente, né? E falando aqui também sobre teste T, tá joia? Então nessa aula vocês vão ver sobre os objetivos, né? E as hipóteses que a gente vai estar avaliando aqui, a estatística de teste, a distribuição dessa estatística de teste sobre H0 e também a regra de decisão, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente sempre começa pelo objetivo, não é verdade? Então olha só, considere inicialmente aí sua variável y, né, uma variável quantitativa, tá? E considerando essa variável, o teste T pareado tem como objetivo verificar se a média da população 1, tá, é maior, menor ou diferente da média da mesma população em uma segunda condição, que a gente chama de média 2, né? Ou MI2, ou MU2, certo? Então, pessoal, a gente tem essas possíveis hipóteses aí, beleza? Esse tipo de teste, pessoal, ele é de certa forma diferente do teste T para duas amostras independentes, principalmente porque aqui a gente avalia a mesma população antes e depois de algum tratamento específico, não é? Às vezes para verificar a eficácia de algum, sei lá, de alguma dieta, de alguma a redução de colesterol de algum tratamento, esse teste aqui é o recomendado, beleza? Quando tem apenas essas variáveis isoladas, beleza? Então, a gente pode traduzir aí essas hipóteses como antes e depois, né? No lugar do Mi1 e do Mi2, eu chamei aí de Mi antes e Mi depois. Ou seja, você quer verificar se existe um aumento, uma desigualdade ou uma diminuição da variável resposta da mesma população, certo? E diferente do que a gente viu lá no teste T para amostras independentes, tá? Essa população é a mesma, tá? Você tem a população 1, tá? Que está representada pelos bonequinhos verdes aí, ela vai ser igual, como se fosse vai ser igual à população 2. Quando a gente está falando aqui de amostra, vão ser os mesmos elementos antes e depois de algum tratamento ser aplicado, beleza? Então, é basicamente isso. Como exemplo aqui, pessoal, vamos pensar o seguinte, olha só. Considere que uma empresa de dedetização foi contratada com o objetivo de diminuir a quantidade de insetos encontrados em determinado condomínio. Os dados da quantidade de insetos encontrados antes e depois da aplicação do veneno utilizado em 15 apartamentos foram registrados como segue. Então, pessoal, olha só. Houveram 15 apartamentos aqui, né? O primeiro apartamento aí, vocês estão vendo que foi encontrado 7 insetos nele, tá? No segundo, 6, no terceiro, 6 de novo e assim por diante, tá? E depois da aplicação para os mesmos apartamentos, você viu aí, ó, que no primeiro nós encontramos um inseto, no segundo um também e assim por diante, certo? Então, a principal diferença desse teste aqui, do teste T pareado, para o teste T para a média de populações independentes, é que lá no caso das populações independentes, os dois grupos são completamente disjuntos, tá? Nesse aqui, são os mesmos elementos amostrais avaliados antes e depois, certo? Então, aqui, o nosso objetivo foi verificar se a dedetização foi eficiente para reduzir a quantidade de insetos encontrados, certo? Então, traduzindo em termos de hipóteses, né, de uma área destacada em azul para outra, né, a gente tem basicamente isso, né? Ora, para a gente confirmar que esse tratamento foi eficiente, a nossa média antes, né, no nosso caso, a variável y, é a quantidade de insetos encontrados. Então, essa média antes tem que ser maior do que depois, não é? Porque o objetivo é reduzir a quantidade de insetos, beleza? Novamente, temos aqui a generalização da ideia, tá? E aqui a gente consegue observar o passo 2 como um passo a mais em relação aos testes, né, estudos anteriores que a gente viu, beleza? Assim que a gente estabelecer nossas hipóteses, nós vamos encontrar um vetor que a gente chama de vetor de distâncias, né? Ou seja, a gente vai avaliar aqui o y, cada apartamento lá que vocês viram, a gente vai verificar o antes e subtrair do depois, certo? E é esse vetor, o vetor das diferenças para os 15 apartamentos que a gente vai trabalhar, beleza? Então, a gente vai supor que H0 é verdadeiro, né? E calcular a nossa distribuição sobre H0. A gente já sabe que nosso T calculado vai seguir uma distribuição T de student com N-1 grau de liberdade. Vale lembrar que esse N, pessoal, muito importante aqui, tá? Esse N é a quantidade de diferenças, beleza? Porque se você tem 15 observações antes e 15 observações depois, você tem 30 observações, não é verdade? Só que aqui você tem 30 observações, mas
vão ser correspondentes a 15 apartamentos. Né? Cada observação é de um apartamento. Então, seria 15 menos 1 e não 30, tá joia? Ficar muito esperto com isso, tá? E da mesma forma, a gente vai calcular nossa estatística de teste e averiguar aí nossa regra de decisão, né? Se em módulo nosso ter calculado for maior que o tabelado, a gente rejeita H0. Caso contrário, a gente não rejeita H0. Tá joia? Então, pessoal, olha só. Uma vez calculado esse vetor dessas diferenças, né? Você vai ter lá as 15 diferenças de cada apartamento, né? Do antes menos o depois. Você calcula aí essa estatística de teste, né? Que é baseado em D barra, ou seja, a média das diferenças entre antes e depois, né? A variância dessas diferenças, tá? Da mesma forma que você pode calcular a média desse vetor, você calcula a variância também, beleza? E o nosso N é o número de diferenças, ou seja, o número de elementos amostrais. Cada elemento amostral aqui nesse caso está sendo um apartamento, beleza? Aqui novamente, mostrando aqui o nosso comportamento da distribuição T, não é? Um exemplo aí com a linha azul é uma distribuição T de student com 1 grau de liberdade. A linha verde representa o T student com 5 graus de liberdade e a 9 com 9 graus de liberdade. Então, dependendo da quantidade de graus de liberdade, nós vamos ter diferentes curvas aí, beleza? Voltando aqui aos dados do exemplo, né? Nós temos o antes e o depois. Inicialmente, você pode observar aí esse primeiro ponto, nós calculamos as diferenças, né? Perceba que o primeiro valor entre o antes e o depois é 6, né? Afinal, 7 menos 1 do primeiro apartamento é 6. 6 menos 1 é 5. 6 menos 1 é 5 novamente. E assim por diante, né? Dessa forma, subtraindo o antes e o depois para cada elemento amostral, ou seja, para cada apartamento, nós formamos esse vetor de observações, que é o nosso vetor de distâncias, né? E aí, utilizando esse vetor de distâncias, é que nós vamos calcular a nossa estatística de teste, beleza? Por exemplo, você pode notar aí, ó, que o D barra, o segundo ponto, nele a gente calcula a nossa média, né? Vamos somar todo mundo e dividir por 15, tá? Essa média vai ser igual a 5,2. E depois, no terceiro ponto, nós temos a variância desse vetor, tá? Que vai ser um valor aproximado aí de 0,8857, beleza? E lembrando que nós temos 15 elementos amostrais, né? São casas barra apartamentos aí, certo? Então, não vai ser 30 observações, não vão ser 30 elementos amostrais, vão ser apenas 15, que foram cada um deles avaliados antes e depois. Juntando tudo isso, calculamos a nossa estatística T calculado, né? Substituindo esses elementos aí na fórmula que a gente viu anteriormente. E aí chegamos que o nosso T calculado tem um valor de 21,40, tá? Um valor relativamente elevado aí, beleza? Na verdade, muito elevado. Então, de maneira semelhante aos outros estudos, né, que a gente fez aqui em outros exemplos, nós temos que o nosso T calculado é uma distribuição T de student com 15 menos 1 grau de liberdade, né, como já mencionado aqui, ou seja, tem 14 graus de liberdade e a densidade dela é exatamente essa curva aí, tá? Olhando aí nossas hipóteses à direita, tá? Você pode observar que lá na hipótese alternativa, a gente pode ver ali que a gente tem o mi antes menos o mi depois é maior do que 0, beleza? Então, olhando para essa hipótese aqui, a gente sabe que a nossa região crítica, né, nossa região de rejeição, vai ficar à direita, certo? Com um alfa que a gente escolheu aqui como 0,05. E em contrapartida, a região de aceitação vai ficar, né, nessa região azul, tá? E essa área da região azul vai ser 0,95, beleza? Sabendo disso, a gente vai lá na nossa tabela da distribuição T, pega aquele valor tabelado lá, e a gente encontra 1,76, tá? Ou seja, a gente rejeita o H0 se o nosso T calculado for maior do que esse valor tabelado, tá? Então, vocês, a essa altura, vocês provavelmente já sabem aí o resultado, né? A resposta final aqui, tá? O nosso T calculado foi muito distante, tá? Desse 1,76, foi 21,40, tá? Então, como isso aconteceu, nosso T calculado é maior do que o T tabelado, né? Ou pode ser calculado em módulo também, que acaba dando no mesmo. A gente rejeita H0. Se a gente rejeita H0, a gente vai ter mais evidências em favor de H1 e, consequentemente, né, a gente vai ter evidências aqui para afirmar que essa dedetização surtiu efeito, né? Ou seja, realmente a média do número de insetos antes é maior do que essa média de número de insetos depois. Joia?
E aqui, pessoal, lembrando, tá? Sempre a gente fala aqui sobre as observações, as outras alternativas aqui, né? Caso esse teste fosse unilateral à esquerda, certo? A gente teria que a média antes seria menor do que a média depois e não maior, tá? Então, se isso acontecesse, a nossa região de rejeição ia estar na esquerda desse menos 1,76, que seria, por sua vez, o nosso valor tabelado, tá certo? Se o teste fosse bilateral, tá? Nós teríamos que a média antes é igual à média depois em H0 e a média antes é diferente da média depois no H1. Ou seja, a nossa área, né, o nosso alfa, seria dividido por 2, né, com alfa igual a 0,025 em cada lado aí, certo? Então, quando a gente vai lá na nossa tabela da distribuição T-de-Student, né, com 14 graus de liberdade, né, e a gente vai olhar lá o valor acumulado em 0,975, tá? Para o valor tabelado, nós vamos chegar à conclusão de que esse valor tabelado, né, à esquerda ele é menos 2,15 e à direita ele é mais 2,15. Joia? Então, basicamente, essa é a ideia geral do teste T-de-Student. Para você resolver outros exemplos, né, basta você contextualizar, traduzir tudo que você tiver trabalhando em hipóteses, né? E essa distribuição aí vai ser moldada de acordo com o seu tamanho amostral também, beleza? Mas a regra de decisão vai ser semelhante. A única coisa que vai mudar são esses valores tabelados aí, porque vai depender da sua distribuição, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso, tá? Se te ajudou, se você aprendeu alguma coisa, considera curtir, compartilhar, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, que semanalmente a gente vai estar trazendo conteúdos voltados à estatística, ciência de dados, machine learning, beleza? E eu vou deixar aqui vocês com 2 vídeos complementares a esse, tá? Um deles vai ter exercícios sobre o teste T pareado, tá? Que vocês vão ver de maneira mais calma, né? Como que a gente encontra, como a gente chega nessa estatística de teste, né? E no outro, vocês vão aprender como que esse tipo de análise é feito no R, tá? Como que a gente faz o teste T pareado no R, tá joia? Por hoje é só, pessoal. É isso, um abraço e até a próxima.